Você já reparou que dentro das igrejas existem práticas que são aplaudidas, elogiadas e até colocadas como exemplo, mas que aos olhos de Deus não passam de uma armadilha mortal? É isso mesmo. Às vezes, aquilo que todos admiram em você é exatamente o que está apagando o fogo da sua fé. E o pior, você nem percebe. Pelo contrário, sente que está fazendo a coisa certa. Recebe sorrisos, elogios, abraços, mas no céu há silêncio e no inferno há comemoração. Essa prática não é escandalosa, não é imoral, não parece perigosa. Ela se disfarça de zelo, de piedade, de compromisso, mas aos poucos desvia o coração do verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. E o mais assustador é que a maioria das pessoas que a praticam estão convencidas de que estão no caminho certo. O que será que é isso? E por que Deus vê de forma tão diferente do que a igreja vê? Você já se perguntou por que algumas práticas dentro da igreja, mesmo sendo elogiadas por todos, parecem não gerar o fruto verdadeiro esperado? Porque há uma armadilha invisível, uma rotina espiritual que se veste de santidade, mas que, no fundo, afasta você do propósito que Deus tem para a sua vida. Essa prática, muitas vezes, é a complacência espiritual. É o conforto de fazer as coisas do jeito certo, apenas para ser aprovado pelos outros. É aquela zona segura, onde você se esconde atrás de atividades, tarefas e aparências, mas que evita o confronto verdadeiro com o seu próprio coração. Quando a vida espiritual se torna uma lista de obrigações, quando tudo é medido pelo que se faz e não pelo que se é, você corre o risco de se tornar uma fachada, um crente que funciona, mas que não vive o que realmente importa. E é aí que o inimigo age sorrateiramente. Ele sabe que não precisa atacar com força quando você já está preso nessa rotina vazia, porque essa prática tão elogiada cria uma ilusão de fé, fazendo você acreditar que está cumprindo sua missão, mas na verdade está apenas marcando o passo, distante da transformação verdadeira. Essa complacência é como uma prisão dourada. Você se sente seguro, protegido, reconhecido. Mas por dentro, sua alma está seca, sedenta por algo mais real. E o pior é que a maioria das pessoas não percebe essa seca, porque estão tão ocupadas mantendo as aparências que esquecem de olhar para dentro. Deus não se impressiona com o que é visível aos olhos humanos. Ele busca corações quebrantados, almas famintas, vidas dispostas a abandonar o superficial para abraçar o profundo. A verdade é dura, mas necessária. O que mais se aplaude dentro da igreja pode ser o maior inimigo do seu chamado. Não é uma questão de pecado explícito, mas de algo muito mais sutil e perigoso: a morte da paixão, da intimidade e do compromisso real com Deus. Essa armadilha pode levar anos para ser percebida, e quando você finalmente se dá conta, sente que está preso, sem saber como voltar ao caminho que Deus preparou para você. Mas há uma saída. Ela começa com um olhar sincero para dentro de si mesmo, com a coragem de romper a rotina confortável e buscar um relacionamento verdadeiro, com a decisão de deixar para trás tudo que é superficial e se lançar na profundidade do amor de Deus. A pergunta que fica é: você está disposto a abrir mão da aprovação humana para ganhar a aprovação divina? Está pronto para deixar para trás a zona de conforto e entrar na vida abundante que Deus promete? Este é o momento de despertar, de sair da multidão que apenas observa e entrar na batalha que transforma. Muitas vezes, a prática mais elogiada na igreja está envolta num manto de zelo e dedicação. Os olhos humanos veem esforço, comprometimento, devoção, mas Deus vê o coração, e nem sempre o coração está alinhado com o que parece. Essa prática tão admirada pode ser a religiosidade, um zelo aparente que, na verdade, esconde um coração distante. Um zelo que se preocupa mais com regras, tradições e aparência do que com a verdadeira comunhão com Deus. Religiosidade é um veneno silencioso. Ela prende, engessa, sufoca a liberdade que Jesus veio nos dar. Faz com que o crente viva sob peso, medo e culpa, em vez de desfrutar a alegria, a paz e a liberdade do Espírito Santo. O pior
é que esse zelo, muitas vezes, é usado como escudo. Um escudo para evitar o confronto com problemas reais, dúvidas e falhas pessoais. Um escudo para esconder inseguranças e medos, fingindo estar forte e certo. E o preço disso é alto. A religiosidade mata a paixão, resseca o espírito e afasta do propósito de Deus. Ela cria uma barreira entre o crente e o mover do espírito, fazendo com que a vida espiritual seja uma obrigação cansativa em vez de um relacionamento vivo e vibrante. Mas Deus não quer religiosidade. Ele quer um coração quebrantado, sincero, disposto a mudar e a crescer. Ele quer intimidade, não aparências. Ele quer um relacionamento, não uma rotina. Por isso, se você sente um vazio, um desânimo, uma frieza espiritual, pode ser que essa prática tão elogiada esteja te afastando do que Deus planejou para você. É hora de se libertar dessa prisão invisível. Liberte-se da religiosidade que aprisiona. Busque a essência da fé, um coração que ama, que confia, que se entrega sem reservas. Um coração que ora, que busca, que se renova todos os dias. Só assim você vai voltar a caminhar no propósito de Deus, com alegria, liberdade e poder. Você já sentiu aquela satisfação momentânea quando alguém elogia sua fé, sua dedicação, seu compromisso? É uma sensação boa, quase viciante. A aprovação humana tem esse poder. Faz com que você se sinta valorizado, importante, até mesmo justo aos olhos dos outros. Mas o que muita gente não percebe é que esse elogio pode virar um laço, uma armadilha que prende você a um padrão de comportamento que não honra a Deus. Porque quando o foco passa a ser agradar pessoas, a verdadeira motivação se perde. De repente, você começa a viver para o olhar dos outros, para os aplausos, para os comentários, para as expectativas. Você se torna escravo da opinião alheia e a sua fé se torna uma performance. E isso tem um preço invisível, mas devastador para sua alma. A sua vida espiritual começa a se basear no que as pessoas veem e não no que Deus vê. Você deixa de ser verdadeiro, de ser transparente. Começa a esconder suas dúvidas, suas fraquezas, seus erros. Aí está o perigo. Uma fé construída sobre a aprovação humana é frágil e instável. Basta um olhar diferente, uma crítica ou até o silêncio das pessoas para que tudo desmorone. Além disso, essa busca por aprovação rouba sua liberdade espiritual. Você não ora mais porque quer estar com Deus, mas para ser visto orando. Você não serve mais com alegria, mas para ganhar reconhecimento. Você não busca a transformação, mas a imagem perfeita. Mas Deus não quer isso. Ele não se impressiona com o que é superficial. Ele deseja um coração livre, autêntico e apaixonado. Um coração que não dependa dos aplausos humanos, mas que bata forte pelo amor dele. Quando você se liberta dessa necessidade de aprovação, abre espaço para uma vida espiritual verdadeira, profunda e poderosa. Você começa a orar pelo que Deus quer, a viver para o que Deus quer, a servir por amor, não por reconhecimento. É nesse momento que a sua fé se fortalece de verdade, que a sua caminhada com Deus ganha propósito, direção e poder, e que o inimigo perde espaço para agir na sua vida. Então, se você sente que está preso a essa busca por aprovação, se pergunte: você está vivendo para Deus ou para agradar aos homens? E o que está disposto a fazer para mudar isso? Lembre-se, o elogio dos homens pode até aquecer por um momento, mas a aprovação de Deus é a única que transforma para sempre. A busca pela aprovação humana é como uma moeda que parece valer muito, mas que acaba sendo a sua maior prisão. Você pode até ganhar os aplausos, os reconhecimentos, os olhares admirados. Mas no fundo, algo dentro de você começa a morrer. Quando você vive para agradar as pessoas, sua alma se torna escrava de expectativas que nunca param de crescer. Você se esforça para manter uma imagem perfeita, para cumprir o papel que todos esperam, mas esquece de alimentar a verdadeira fonte da sua fé, a sua relação íntima com Deus. Essa busca constante por aprovação corrói o seu tempo de oração,
porque você prioriza as aparências ao invés da intimidade. Raramente você é transparente, pois o medo do julgamento fala mais alto. Você começa a esconder suas dúvidas, seus medos, seus pecados e vive uma vida espiritual pela metade. E essa vida pela metade é uma estrada que leva à frustração e ao desânimo. Você se sente cansado, vazio, distante de Deus, mesmo estando sempre rodeado por pessoas. Porque a aprovação dos homens não preenche o vazio da alma, não dá sentido verdadeiro à sua caminhada. Além disso, esse custo invisível tem um preço espiritual alto. Ele abre brechas para o inimigo agir. Enquanto você se preocupa mais com o que os outros pensam, ele trabalha para minar a sua fé, roubar sua paz e desviar seu foco. É um ciclo vicioso. Quanto mais você busca a aprovação humana, mais frágil se torna espiritualmente e mais fácil é ser enganado pelas mentiras do inimigo. Mas há uma saída, e ela começa com uma decisão corajosa: deixar de lado a necessidade de ser aprovado pelos homens e buscar a aprovação de Deus acima de tudo. Isso significa coragem para ser você mesmo, para ser honesto com Deus e consigo mesmo, para viver uma fé verdadeira, mesmo que isso signifique desagradar a algumas pessoas. Significa priorizar o tempo de oração e comunhão com Deus, mesmo que ninguém veja ou reconheça. Significa servir com um coração puro, não buscando aplausos, mas amando de verdade. Quando você fizer essa escolha, vai perceber que sua vida espiritual começa a florescer. A paz que vem de Deus vai preencher o vazio, a alegria vai substituir o desânimo, e você vai caminhar no propósito real que Deus tem para a sua vida. Então reflita: você está disposto a pagar o preço da aprovação divina, mesmo que isso custe a aprovação dos homens? A decisão de buscar a aprovação de Deus e não dos homens não é fácil. Ela exige uma mudança profunda que começa no coração. Você precisa romper com padrões antigos, com o medo do julgamento, com a necessidade de agradar e controlar a imagem que os outros têm de você. Esse processo é doloroso, porque mexe com suas inseguranças e suas crenças limitantes. Mas é necessário, porque só um coração livre pode florescer e cumprir o propósito para o qual foi criado. Quando você se liberta dessa prisão da aprovação humana, começa a experimentar a verdadeira liberdade espiritual. Sua oração deixa de ser uma obrigação para se tornar um encontro com Deus. Seu serviço deixa de ser uma busca por reconhecimento para ser uma expressão de amor. Sua vida ganha sentido, direção e poder. E essa liberdade não passa despercebida. Ela impacta todos ao seu redor. Sua família, sua igreja, sua comunidade. Porque uma vida transformada pelo poder de Deus é um testemunho vivo do seu amor e graça. Mas essa libertação só acontece quando você escolhe olhar para dentro, enfrentar seus medos e limitações e entregar tudo nas mãos do Senhor. Deus quer um coração sincero, não perfeito. Ele quer sua honestidade, não sua aparência. Ele quer seu amor, não sua obrigação. E quando você entrega seu coração dessa forma, ele começa a operar milagres na sua vida. Ele abre portas, cura feridas, renova forças. Você passa a entender o verdadeiro significado de ser um discípulo, alguém que não vive para agradar homens, mas para servir a Deus com autenticidade. Essa transformação pode levar tempo, mas cada passo vale a pena. Porque o que está em jogo é sua alma, sua eternidade, seu destino. Por isso, não permita que o medo da desaprovação te paralise. Não se esconda atrás da máscara que agrada aos outros. Seja corajoso, seja verdadeiro, seja livre. E assim, você vai caminhar na plenitude do propósito que Deus tem para você. Romper com a necessidade de aprovação humana não é apenas uma decisão, é um ato de coragem que poucos têm disposição para enfrentar. Porque isso significa nadar contra a corrente, desagradar pessoas que você ama e muitas vezes ficar só no caminho. Mas é essa coragem que diferencia os que vivem para Deus daqueles que vivem para o mundo. É essa coragem que permite que você abandone a superfície e mergulhe nas profundezas do relacionamento com o Pai. Você vai perceber que, ao escolher a aprovação divina,
a sua vida começa a ser marcada por uma liberdade que ninguém pode tirar. Não importa se as pessoas aprovam ou criticam, porque o seu valor deixa de estar atrelado à opinião humana. Essa liberdade gera paz no coração, uma paz que supera qualquer dificuldade, porque você sabe que está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Além disso, quando você vive para agradar a Deus e não aos homens, passa a se cercar de pessoas que edificam, que incentivam e que também caminham nessa mesma jornada de autenticidade e fé. Você começa a perceber quem está ao seu lado por amor verdadeiro e quem está apenas interessado na aparência. Essa clareza, embora dolorosa às vezes, é necessária para crescer espiritualmente. O inimigo vai tentar usar o medo da rejeição, a insegurança e a solidão para te fazer recuar. Ele sabe que, se conseguir te manter preso à aprovação humana, vai controlar sua vida espiritual. Mas a verdadeira coragem consiste em resistir a essas tentações. É em meio às críticas, ao isolamento e às dificuldades que você prova a força da sua fé e a sinceridade do seu compromisso com Deus. E lembre-se, Jesus mesmo enfrentou rejeição, críticas e abandono, mas nunca abriu mão do propósito para o qual foi enviado. Seguir a Deus de verdade muitas vezes exige esse mesmo tipo de entrega e coragem. Portanto, pergunte a si mesmo: você está disposto a ser corajoso? A abrir mão da aprovação dos homens para viver plenamente para Deus? A romper as correntes que prendem seu coração e sua alma? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Deus está contigo, fortalecendo, guiando e protegendo cada passo seu. Essa é a verdadeira vitória: viver para agradar a Deus, independente do que o mundo pensa. Chegamos ao momento crucial desta jornada, a decisão que pode transformar sua vida para sempre. Você já viu como a busca pela aprovação humana pode ser uma prisão dourada, uma rotina que consome sua alma, seca seu espírito e afasta você do verdadeiro propósito de Deus. Mas a boa notícia é que há uma saída. Uma liberdade que só é possível quando você escolhe viver para Deus, independente do que os outros pensam, dizem ou esperam de você. Essa decisão não é fácil. Ela pode custar relacionamentos, conforto, aplausos e até reconhecimento. Mas é o preço da verdadeira liberdade espiritual. Viver para agradar a Deus significa ouvir a voz dele acima de tudo, seguir sua vontade, mesmo quando o caminho parecer solitário, e permanecer firme mesmo diante da crítica e do julgamento. É escolher a autenticidade em vez da aparência, a entrega em vez da obrigação, o amor em vez do medo. Quando você toma essa decisão, sua vida muda completamente. Você começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias, uma alegria que supera as dificuldades e uma força que vem do Espírito Santo. Sua fé deixa de ser uma rotina e se torna um relacionamento vivo e vibrante. Sua oração se transforma em conversa sincera e constante com Deus. Seu serviço passa a ser expressão genuína de gratidão e amor. E o inimigo, ele perde terreno. Porque nada assusta mais as trevas do que um crente que vive para Deus, que não se deixa abalar pela opinião humana e que está disposto a pagar o preço da autenticidade. Mas essa vitória começa dentro de você, com essa decisão que você pode tomar agora mesmo. Pergunte-se: para quem você está vivendo? Para Deus que te chamou para uma vida de propósito e poder, ou para os homens que só veem a superfície? Não espere mais. Não adie a transformação que Deus quer operar em você. Escolha hoje ser livre, ser autêntico, ser um verdadeiro discípulo. Seja aquele que não se deixa prender pelo elogio passageiro, mas que busca a aprovação eterna. O caminho é árduo, mas a recompensa é gloriosa. E Deus estará com você em cada passo dessa jornada. Não permita que o que os outros pensam te impeça de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Levante-se, tome sua cruz e siga a Jesus com coragem, porque só assim você encontrará a verdadeira liberdade e o propósito para o qual foi criado. Sua história está nas mãos de Deus, e essa decisão pode ser o começo do capítulo mais extraordinário da sua vida.